Olá a todos, muito bem-vindos. Aqui a nossa mais uma live do Faz Advogados. Acho que o nosso desafio hoje é tratar um pouco das novas medidas provisórias relacionadas a temas trabalhistas, publicadas agora no final de abril. Eu sou a Fernanda Borges, eu trabalho na consultoria trabalhista do Faz Advogados e comigo também está a Maria Cibele, que além de trabalhar na consultoria trabalhista junto comigo, também é sócia de previdenciária do escritório. Então, o nosso desafio é tratar basicamente de duas MPs, né? A 1045, que trata da redução de jornada e salários e da suspensão dos contratos, e da 1046, que traz algumas alternativas e flexibilizações para alguns benefícios trabalhistas. A nossa ideia é fazer um breve resumo e em especial, falar para vocês sobre as principais diferenças disso, porque nós tivemos algumas medidas muito similares no ano passado, que é a 927 e a 936, tá? Sobre o tema. E eu convido a todos vocês, tanto no LinkedIn quanto no site do escritório, a gente tem um informativo bem completo que tem todas as regrinhas. Então, eventualmente, se alguma coisa a gente não abordar aqui, com certeza vai ter nesse material, tá? Então, iniciando pela medida 1045, que é da redução de jornada e salário e de suspensão dos contratos, a ideia dela é muito semelhante do governo, que é do ano passado, né? Ou seja, manter empregos e dar um fôlego para as empresas, né? Demorou um pouco essa edição, né, Fê? Ficou um vácuo aí entre as medidas do ano passado e as medidas que foram adotadas esse ano. As empresas passaram um sufoco nesse meio tempo. Exato, ou elas não tinham como fazer essas medidas, ou elas acabavam condicionadas a algum acordo coletivo ou convenção coletiva que elas tinham que davam autorização para essa redução de salário e suspensão, né? Uma das coisas, obviamente, que se manteve, vamos começar por ela, é a manutenção do benefício emergencial. Então, aquele benefício que muita gente falou no passado, ele continua. Então, ele continua custeado pela União e operacionalizado pelo Ministério da Economia, e ele continua usando o valor do seguro-desemprego como base de cálculo para esse benefício. Qual que é a proporção, tá? Então, se a gente fizer uma redução, ele vai usar de jornada, né, e salário, ele vai usar o mesmo percentual com base no salário no seguro-desemprego que o empregado teria direito para custeio do benefício. No caso da suspensão, vai depender do faturamento da empresa, tá? Se eu fui uma empresa em 2019 com uma receita bruta de até 4,8 milhões, esse benefício vai ser de 100%. Então, se eu suspender o contrato, ele vai ser integral. Agora, se eu fui uma empresa que eu tive uma receita bruta acima de 4,8 milhões em 2019, ele vai ser de 70%. A gente vai ver mais para frente que isso está atrelado a uma ajuda de custo do empregado, tá? Mas basicamente é isso, ou seja, na suspensão vai ser 100 ou 70% a depender da receita bruta do empregado, do empregador, perdão. Aí é importante lembrar que nesse aspecto que não tem nenhuma exigência de requisito prévio para receber esse benefício emergencial que está sendo recriado agora nessa MP. Então, só o fato de ter a suspensão ou a redução do contrato daria acesso a este benefício, nesses percentuais que a Fernanda indicou, e ele não impacta no valor do seguro-desemprego, que na preparação dessa medida houve alguma discussão nesse sentido, de que poderia ser um adiantamento do seguro-desemprego, mas não foi o que restou na norma. Na norma, continuam sendo benefícios independentes, só com referência de mesmo valor. Exato. E outra coisa que se manteve é a dever do empregador de comunicação, ou seja, a gente fez o acordo individual ou coletivo com o empregado. A empresa tem 10 dias para comunicar ao governo, tá? Isso já era uma regra do ano passado. Feito dessa forma, a primeira parcela do benefício vai cair 30 dias após o acordo. Então, num exemplo prático, se a gente fizer dia 1º de maio o acordo, a gente tem até o dia 10 de maio para comunicar ao governo, e eu, respeitando isso, essa primeira parcela do benefício vai ser até dia 30 de maio, tá? Agora, e se o empregador não cumprir esses 10 dias? Aí a gente tem dois problemas. O primeiro é, eu, empregador, vou ter que custear o salário integral até a efetiva comunicação, desconsiderando o eventual benesse dessa MP, e a parcela vai ser só 30 dias, né, dali a 30 dias da comunicação. Então, também vai ter um atraso nesse aspecto, tá? Então, é importante continuar atento a esses prazos, tá?
O outro ponto, nos parece, a MP continua sendo genérica, mas nos parece que vai utilizar o mesmo sistema e benefício do governo que já se utiliza hoje. Não parece que eles vão criar um novo canal, tá? A norma diz que vai sair, que o Ministério da Economia vai regulamentar esse aspecto, e não trouxe maiores detalhes. Então, dá essa sensação para a gente, mas também é importante lembrar que o benefício não vai ser pago a qualquer trabalhador, né, Fê? O intermitente não vai não vai entrar nessa previsão de suspensão e redução de salário, né, de jornada. Exato. É um bom ponto, se isso que você está trazendo, porque o intermitente no ano passado, quem precisou se utilizar dessa medida vai lembrar que ele ganhava um valor fixo por mês. Então, ele não tinha nenhuma medida diferente para receber o benefício, ele tinha um valor fixo. Esse ano, ele expressamente foi excluído da medida provisória. Então, se você, empregador, tem um intermitente, saiba que ele não tem direito ao benefício emergencial, como outros, muito parecidos com o ano passado. Por exemplo, quem atualmente já está ganhando um seguro-desemprego, quem recebe algum benefício de prestação continuada, uma aposentadoria, por exemplo. Então, acaba sendo, a gente continua com o principal destaque, de fato, é o intermitente. Sim, acho que agora você pode falar um pouco mais como funcionou essa questão, como está, né, essa questão da redução e da suspensão. Sim. Saiu, então, a medida provisória 1045, foi agora do dia 30 de abril, e ele traz como um novo programa emergencial, tá? Apesar de ser praticamente um repeteco do ano anterior, tem algumas pequenas diferenças. E é importante destacar que ele traz uma previsão de vigência de 120 dias. Mas aí, se fica a minha dúvida, então aí no prazo, se ela foi publicada agora dia 27 de abril, a gente está falando aí de 120 dias mais ou menos em agosto. Então, se em julho eu quiser fazer a redução do empregado por 120 dias, eu vou conseguir ou não? Não, veio diferente isso é uma diferença em relação ao ano passado, tá? O ano passado ele trouxe os períodos de afastamento nas sucessivas normas, e ela poderia ser adotada na validade da norma. Então, se eu tinha 90 dias, eu poderia, no último dia de validade da norma, acordar essa redução ou suspensão por mais 90 dias. Essa norma não, ela traz a vigência expressa de 120 dias. Então, quem quiser entrar com essa medida agora, hoje já perdeu os dias entre o 27 e o dia 5 de maio, né? Então, são os dias, o período estanque. Até 120 dias eu posso usar, à medida que os dias forem passando. Isso não for negociado, esse período vai perdendo a validade. E lembrando que a norma prevê a possibilidade de prorrogação. Então, lógico, está no início da sua vigência, a gente não tem nenhuma informação a respeito ainda, mas é possível que ela venha a ser prorrogada como as medidas de 2020 o foram. Uhum. Essa norma, então, como a do ano passado, previa a redução dos salários e das jornadas de trabalho, então, diferente, né? A redução das jornadas de trabalho e proporcionalmente a redução dos salários ou a suspensão dos contratos de trabalho. Então, eu vou só projetar para vocês aqui a tabelinha para facilitar a visualização. Para dar um exemplo para vocês. Então, a gente começa aqui com a questão da redução da jornada de salário. Visualizando fica mais fácil do que a gente explicando. Então, vai depender a forma de negociação dessa redução da jornada e do salário, de acordo com a remuneração que esse empregado recebe. Então, nós temos 3 grandes faixas, que vai ser quem recebe até R$ 3.300, de R$ 3.300 a R$ 12.867,14, e mais de R$ 2.867,14, se possuir o diploma em nível superior, que é o hipersuficiente, previsto no artigo 444, parágrafo único da CLT. Então, aqui é preciso ter em mente o que a empresa precisa, qual é o orçamento que a empresa consegue arcar nesse momento, e vou deixar a tabelinha para vocês aqui nessa apresentação e nos materiais que a Fernanda já referiu no LinkedIn e no site do escritório. Então, aqui é importante que vocês consigam visualizar esse quadro. Então, aqui eu tenho as reduções que a lei permite, 25%, 50% ou 70%. É possível reduzir em outros percentuais, mediante os acordos, e aí a gente vai ter as regrinhas certinhas por percentual do benefício emergencial que vai ser recebido e quando houver a necessidade de pagar ajuda compensatória. Então, eu tenho um empregado que ganha R$ 2.000, por exemplo. Eu posso fazer a redução individualmente com ele em qualquer dos 3 percentis que a lei indica, que a medida provisória indica. Já se eu tenho um trabalhador que ganha R$ 7.000, eu só consigo fazer esse acordo
individualmente com ele se eu for fazer uma redução de 25%. Caso contrário, eu preciso levar para uma negociação coletiva. E lembrando que aqui também eu tenho um diferencial que eu posso fazer a negociação em todos os percentuais se a empresa pagar uma ajuda compensatória que mantenha a remuneração desse trabalhador independente dessa tabela. Se ele não tiver perdas salariais, eu posso fazer a negociação individual. Caso contrário, vai ter que ser por meio de negociação coletiva. Então, esse acordo hoje ele pode ser feito por um acordo individual, por um acordo coletivo que é feito entre empresa e sindicato, ou por meio de uma convenção coletiva. Ano passado, a gente teve algumas convenções coletivas que trouxeram essas previsões. Então, é importante seguir por essa tabela. Da mesma forma, a questão da suspensão. Então, também o acordo poderá ser feito de forma individual ou coletiva, a partir da remuneração desse empregado e do pagamento dessa ajuda compensatória ou do bem. A gente vai seguir sempre essa regra para saber de que forma que isso pode vir a ser operacionalizado pelo empregador, entre o empregador e o empregado, com ou sem a interveniência do sindicato. Ficou claro. E é importante aqui lembrar que como esse acordo poderá ser formalizado sempre, pelo menos 2 dias antes, o documento tem que ser assinado, tá? Eu não posso entrar em contato com o empregado e dizer que o empregado tem que sair amanhã, o contrato dele está suspenso amanhã ou com a redução. Eu tenho um prazo de 2 dias. E esse acordo individual, o acordo individual ou coletivo ou a convenção coletiva, eles podem vir a ser concomitantes. Eu posso firmar um acordo coletivo com o meu empregado para ter essa redução de jornada e semana que vem ou na outra firmar com o sindicato um acordo coletivo ou sair uma convenção coletiva regulamentando a matéria. Então, a norma trouxe uma definição legal para essa situação, prevalece a norma mais vantajosa para o empregado, mas se forem equivalentes ou prejudicial, o acordo individual vai ter validade até a publicação, até a vigência, o início da vigência do acordo coletivo ou da convenção coletiva de trabalho. Então, é uma inovação importante, as empresas têm que ficar atentas a este aspecto, não é porque eu firmei um acordo coletivo que eu estou tranquila, eu tenho que acompanhar a movimentação do sindicato nesse sentido, pelo menos durante essa vigência dos 120 dias, para não ter nenhum problema com as empresas, né? Essa medida provisória também trouxe a garantia provisória de emprego, da mesma forma que a MP 936, então, pelo período de redução ou de suspensão do contrato de trabalho, e por período equivalente após o término da suspensão ou da redução. Sim, desculpa até te cortar, já tem uma estabilidade. Por exemplo, né, eu já estou em curso de alguma estabilidade, ou até da passada, né, da MP passada, o que acontece? A norma também trouxe previsões nesse sentido, Fê. Se eu tenho uma estabilidade que vem ainda da norma passada, porque como a gente conversou, ela pode ultrapassar a vigência das MPs passadas, tem que esgotar essa estabilidade, que logicamente, vai interromper a estabilidade passada, eu vou ter a estabilidade da suspensão ou da redução de jornada, aí volta a contar o período da estabilidade restante da medida anterior, e aí depois, na sequência, vem grudadinha a estabilidade dessa nova norma. Então, vai ser meio uma colcha de retalhos, mas elas não vão se sobrepor, elas se somam. Elas podem ficar muito longas, né? Podem ficar muito longas. E outro ponto importante, que a gente foi bastante questionado no passado a respeito, trouxe a previsão específica em relação à gestante. A gestante tem estabilidade da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, conforme a norma constitucional. E trouxe essa previsão também na MP, onde a estabilidade decorrente da redução ou da suspensão, ela vai começar a contar após o término da estabilidade gestante. Então, elas não são concomitantes, tá? Ela também vai se somar depois, é um ponto bem importante para a gente destacar. Tá. E, talvez um ponto que me pareceu igual, mas me confirma se eu não preciso aplicar isso para todo mundo, né? Não precisa ser para a empresa inteira. Não, isso também é um ponto bem importante que foi tratado. A empresa pode fatiar a empresa para aplicar essas medidas. Eu não preciso aplicar para todo mundo. Eu posso trazer formas diferentes e grupos diferentes em relação à suspensão do contrato, à redução de jornada. Posso fazer por setor, por departamento, posso fazer para uma parte dos empregados e para outros não. Aí vai ficar na mão da empresa mesmo escolher como ela quer aplicar essa ferramenta nova. Entendi. Também é importante lembrar aqui a questão
a questão de cancelamento de aviso prévio, tá? Também foi uma questão que a gente teve discutido ano passado. Então, se eu tenho um empregado que está no curso do aviso prévio e essas medidas me permitem continuar, manter este emprego, eu posso cancelar o aviso prévio e adotar a suspensão do contrato, a redução de jornada. Então, isso está validado, traz uma segurança para as empresas nesse sentido. É bem importante. E outro ponto que a gente não pode esquecer é que os benefícios do contrato de trabalho, eles devem ser mantidos durante o curso da suspensão ou da redução de jornada. Então, ainda que eu tenha uma alteração da forma de pagamento de salário, o pacote de benefícios continua sendo oferecido ao empregado. Acho que nessa parte de redução e suspensão é o mais importante. Acho que o único gancho, talvez, final, se que é importante, eu me recordo que a gente discutiu bastante até semana passada, é a questão dos contratos em vigor, né? Ou seja, importantíssimo. Se aplica para o contrato que estava em vigor no dia da publicação, ou seja, dia 27 de abril. Contratei alguém hoje, eu não posso mais, né? Exatamente, porque não faz sentido. Se eu tenho que manter emprego, eu não precisaria adotar essas medidas, porque eu estou tendo caixa para ter nova mão de obra. Eu não vou contratar alguém com salário reduzido ou para ter o contrato suspenso. Exato. Então, vale para quem já tinha o contrato vigente até a data da publicação da medida provisória. Tá. Acho que a gente pode passar para outra MMP, né? A 1046. São os pontos principais, se resumiu aí para a gente. De fato, tem pequenas diferenças, mas do grosso é muito parecido. E a mesma coisa com a MP 1046. Ela basicamente traz flexibilizações e alternativas de benefícios trabalhistas e ela fala de 6 assuntos, tá? O primeiro deles é o teletrabalho. Eu nem vou me estender aqui sobre isso, porque ela é igual praticamente à medida provisória do ano passado, então traz algumas flexibilizações de avisar a pessoa apenas com 2 dias de antecedência que ela vai para o trabalho remoto, por exemplo, sem necessidade de formalização, mas além de ser igual, a gente imagina que hoje em dia quem pode o trabalho remoto provavelmente já está se utilizando disso, já tem suas próprias políticas, e se não for o caso, eu também convido todo mundo a olhar esse informativo um pouco mais detalhado que eu mencionei no começo, tá? Acho que um ponto importante, o segundo tema dele é, na verdade, a antecipação de férias individuais e coletivas. Aqui sim, apesar de muito parecido, eu acho legal a gente relembrar. Então, agora, pelos próximos 120 dias, até mais ou menos meados de agosto, os empregadores têm autorização para antecipar períodos em curso de férias, com um aviso de apenas 48 horas de antecedência, ou períodos futuros, que o empregado sequer tem direito. E aí a gente precisa só de um acordinho escrito com esse empregado, com o aceite dele. E como que a gente vai pagar essas férias? A gente também teve uma benesse, ou seja, as férias em si, eu posso pagar que no quinto dia seguinte, né, no quinto dia útil seguinte ao início dessas férias. 1/3 das férias eu posso pagar lá no final do ano junto com o meu 13º. A diferença aqui é que eu não antecipo, eu pago as férias como se eu estivesse pagando regularmente o salário do empregado. Exatamente, é isso, exatamente isso. E o 1/3, quer dizer, foi lá para o final do ano. E o abono, que a gente também pode, com o aceite do empregado, o prazo também é o mesmo do 13º, lá na frente, no final do ano. Ou seja, eu posso dar as férias agora, pago o salário normalmente, mas o ônus das férias financeiramente ficou para o final do ano, tá? Não tem tempo para as empresas se programarem. Exatamente. E um ponto importantíssimo de diferença do ano passado é que a gente tem uma regra agora com relação à rescisão do contrato. A medida provisória do ano passado não falava nada sobre isso, mas agora, nos casos só de pedido de demissão, se eu antecipei em períodos futuros, que o empregado nem tinha direito, antecipei e paguei, eu posso descontar isso na rescisão. Então, isso também é um diferencial importante para isso, tá? As férias coletivas têm regramentos muito, muito próximos. Talvez a diferença primeira seja, eu não preciso avisar o meu sindicato ou o Ministério da Economia sobre isso, e eu não tenho limite máximo de férias. Eu posso dar mais de 30 dias? Pode parecer estranho, mas pode dar mais de 30 dias nas férias coletivas, tá? Então, é um diferencial também dessa MP. O terceiro tema, aqui também tentando ser um pouco objetivo no nosso bate-papo, a gente teve a antecipação dos feriados, tá? Eu estou trazendo isso para vocês. Algumas cidades pode parecer meio estranho eu falar disso, por exemplo, São Paulo e Rio já tiveram muitas antecipações de feriados, tá? Mas outros lugares não. Então, essa MP está permitindo que a gente antecipe qualquer feriado, federal, municipal, distrital e religioso.
apenas avisando com 48 dias de antecedência. Então, mesmo que você seja, por exemplo, de São Paulo, e precisar e achar que é uma medida viável para a sua operação, é o caso de ver o que a Prefeitura de São Paulo não antecipou. Tem algum feriado federal que eu queira antecipar? Ele ainda pode se utilizar dessa medida e só avisa com 48 horas de antecedência para o empregado. Então, talvez também seja um caminho factível, tá? É importante lembrar, porque São Paulo só antecipou os feriados municipais. Rio, por exemplo, Antecipou os dois, ele também antecipou alguns federais, feriados né? federais. Então, é importante se atentar, porque em cada região essa regra pode ser diferente. Exatamente, mas ainda pode ser útil, dependendo do caso das empresas, né? Sim, uma ferramenta importante. Exato. Um quarto tema é o banco de horas, que aí é um banco de horas especial. O que a gente está falando? Um banco de horas que eu vou não trabalhar agora para ter uma compensação que pode ser em 18 meses, só que contadas do final da MP. Então, a MP acaba, a princípio, sem prorrogações, em agosto. Eu estou falando de 18 meses para frente. Qual que é o ponto de atenção aqui? Um pouco diferente do ano passado. Dá a entender pela redação que as atividades normais, sem ser essenciais, para eu me utilizar deste banco de horas especial, eu preciso parar a minha atividade por completo. Então, por exemplo, eu não posso negociar que o meu empregado trabalhe 3 dias da semana e 2 dias ele vai ficar em casa sem trabalhar, vou pagar o salário normal e vou usar esse banco de horas. Não, eu teria que parar as atividades por uma semana, um mês, enfim, o tempo que a gente precisar. As atividades essenciais a gente consegue usar o banco de horas especial e sem parar a atividade por completo. Então, aí tem que avaliar, tá? Cada caso das empresas, se sou ou não uma atividade essencial e se, obviamente, me é útil ou não esse banco de horas, tá? E, continuando, a gente teve também uma suspensão nas questões relacionadas à saúde e segurança, tá? Acho que o primeiro ponto de destaque, gente, é as normas de saúde do empregado continuam em vigor. Então, a proteção à ergonomia, enfim, proteção à saúde do empregado, ela continua em vigor e, claro, um elemento muito importante das empresas. O que a gente flexibilizou foram prazos, né? Então, o primeiro regra geral, os exames ocupacionais estão suspensos, tá? É importante aqui lembrar, Fê, é uma preocupação das empresas, sobretudo agora que tem muita gente trabalhando de forma remota, onde eu faço, como é que eu faço, como é que eu controlo. Então, agora a gente informa para todo mundo, está suspenso, eu tenho uma tranquilidade, eu não preciso me preocupar como é que eu vou operacionalizar. Mas quando isso volta a ser obrigatório? A gente pode fazer, né, depois de 120 dias, quando acabar a MP. Isso dá dezembro, tá, gente? Então, a gente tem 120 dias de quando ela acabar. Então, que é agosto a dezembro, tá? Se não for prorrogada. Se não for prorrogada, né, gente? Tudo é se não Pior for... cenário, dezembro. Pior cenário, dezembro, exatamente, tá? Tem exceção? Tem. O que se mantém é os demissionais de quem é um teletrabalhador precisam ser feitos, tá? E também a gente tem casos de exames vencidos. Nesse caso específico, eu sugiro que olhem um pouco mais atentamente o texto da medida provisória, mas saibam que a gente tem prazos flexíveis para cumprir isso, tá? Outra coisa que teve a suspensão foram treinamentos, que normalmente as empresas são obrigadas a fazer. A gente teve uma suspensão de 60 dias. E aqui o prazo para fazer esses exames ficou um pouco maior. A gente tem ali até mais ou menos fevereiro do ano que vem para fazer esses treinamentos, tá? Claro, e além de tudo isso, a gente teve sim, um enaltecimento da forma eletrônica. Então, tanto esses treinamentos que eu estou falando, quanto às vezes a reunião da CIPA que você tem, há um fomento a que seja feito tudo eletronicamente, tá? Então, para, claro, viabilizar se alguém quiser fazer isso nesse período, tá? E para encerrar aqui o nosso bate-papo, o último ponto é a questão do diferimento do FGTS. Não menos importante. Não menos importante, talvez o mais importante. As parcelas de abril a julho foram passadas para frente, vamos dizer assim, educadamente, né? E elas podem ser pagas de uma forma um pouco diferenciada. A gente vai poder parcelar em 4 vezes a partir de setembro, sem juros, sem atualização monetária, sem absolutamente nada. E para eu me beneficiar disso, basta uma declaração que tem que ser feita até agosto no site oficial do governo, e isso independe do número de empregados, do regime de tributação, não depende de nada, vocês só precisam formalizar essa questão no site do governo.
tendo como atenção, claro, os contratos que se encerrarem antes de você quitar tudo, você vai ter que quitar esses pagamentos, entre aspas, em atraso do seu empregado no momento da rescisão. Então, tem que colocar isso no mapa aí também, né? Tá? Isso é bem importante. É importante. Eu acho que eram esses os pontos que a gente tinha para tratar, né? Bem, a ideia, como eu disse, era dar uma resumida e trazer de fato o que ficou diferente do ano passado. Eu convido a todos mais uma vez a lerem esses informativos que a gente divulgou no site, no LinkedIn do escritório. Lá tem todas as Os nuances, detalhes. detalhes exatamente da norma. E a gente As está tabelinhas. tabelinhas, tabelas de tudo, assim, umas questões mais gráficas, né, para ficar mais fácil de decorar nesse momento com tantas informações, né, Si? E deixar mais simples para consulta, né? Sempre o nosso foco é facilitar o entendimento do nosso interlocutor. Exato. Então a gente está à disposição. Obrigada. A gente agradece. Obrigada, Fê, foi um prazer. Prazer, Si.